Olá! E o papo da semana é a respeito do cortisol. Muito bem, essa palavra tão na moda, né? Que tanta gente hoje fala, mas ainda tem muita gente que não sabe o que é o cortisol. Cortisol é uma substância que entra no nosso corpo numa situação de luta ou fuga. Ele é necessário numa situação de perigo, que você tenha que alertar o seu sistema sobre uma possível fuga, né? Uma corrida, ou de você realmente se preparar para uma luta, né? Que hoje em dia a gente não tem mais esse sistema tão primitivo, mas temos de outros aspectos, né? Por exemplo, uma situação reativa ativa esse sistema de luta ou fuga. Então, quando alguém fala alguma coisa pra gente que a gente reage, seja num trânsito, numa situação de trabalho, né, ou até numa situação familiar, a gente aciona o sistema de luta ou fuga, ou seja, a gente libera cortisol. Hoje, o grande problema que a gente tem da nossa situação é que esse cortisol ele seria gasto, vamos dizer assim, numa situação primitiva, com uma corrida, né? Então, liberou o cortisol, esse cortisol, ele faz você fugir ou lutar, ou seja, há um gasto energético em relação a essa situação. E hoje, a gente não faz esse gasto energético com tanta eficiência. Então, quando a gente tem lá o cortisol na corrente sanguínea em função de um atrito, né, ou de alguma situação que fez você emocionalmente ficar desconfortável, né, você acumula essa substância no teu corpo. Então, o que faz com que ela vire uma nociva, né, uma substância oxidativa, nociva para o nosso corpo, para nossas células, né? Então, elas vão acumulando sujeiras que não são boas para a gente. Então, em que situação hoje seria o ideal para a gente gastar esse cortisol? Esse cortisol, a situação ideal seria um exercício físico intenso, né? Eu até tirei foto hoje do exercício intenso. A diferença é que numa situação de exercício físico intenso, você se cansa, existe o cansaço físico, existe o suor para regular essa temperatura corporal. Então, existe todo esse processo que numa situação mais leve, ele não teria, né? Então, é importante, sim, para as pessoas que têm esse cortisol intenso, né, no seu dia a dia, é muito importante. Que outra situação eu poderia estar gastando esse cortisol ou amenizando? Numa situação em que eu saio da minha rotina. Então, eu posso estar saindo da rotina numa situação de leveza, claro, não é numa situação de estresse. Tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, porque eu conheço muitas pessoas que elas gostam da rotina. E aí as pessoas às vezes falam assim, vamos sair, vamos fazer alguma coisa diferente. E isso causa na pessoa um certo estresse. Não é para todo mundo que sair da rotina faz bem, né? Então, colocar situações de leveza, ou ao mesmo tempo em que você está dirigindo, curtir realmente uma música que você goste. Eu falo muito isso nos meus vídeos, porque essa diminuição do cortisol ela é necessária para diminuir a nossa oxidação. Porque esse cortisol, durante muito tempo, ele vai dando sinais, ele vai envelhecendo as nossas células e ele vai prejudicando. Então aí, fica a dica, quero que você compreenda comigo a consciência, a alma do negócio, quero que você compreenda comigo, então, a ação dessa substância no nosso organismo e como evitar. Qualquer dúvida, aciona lá, www.elafrotita.com.br. E eu vou estar esperando você para te atender da melhor forma possível. Uma semana cheia de leveza pra gente. Fiquem bem!